Vamos seguir aqui hoje. Muito bom estarmos juntos. Deixa eu me organizar aqui. Isso, é melhor assim. Olha, hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens aqui. Nas próximas 5 semanas, nós vamos tratar sobre o fruto do Espírito. Nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Nós chamamos essa série de uma vida saudável e frutífera. Essa é a nossa série. Uma vida saudável e frutífera. Sim, porque o Espírito Santo, ele deseja moldar a nossa vida e tornar a nossa vida saudável. E uma vida saudável, ela vai ser uma vida frutífera. O nosso caráter precisa estar alinhado com aquele que é o padrão de caráter para as nossas vidas, que é o próprio Cristo Jesus. E assim nós vamos viver a plenitude da vida abundante, de uma vida frutífera. Eu sei que quando a gente fala sobre fruto do Espírito, ainda existem algumas pessoas que fazem uma certa confusão, assim, mistura um pouco o entendimento, confunde fruto do Espírito com os dons do Espírito. E, obviamente, nós não vamos aqui fazer uma grande explanação sobre frutos, dons. A gente poderia passar aqui, quem sabe, a noite inteira, o final de semana inteiro, né? A gente tem um seminário de vida no Espírito Santo, onde a gente explica detalhadamente sobre os dons. Mas, sem querer ser simplista nessa explicação, nós podemos ter, um entendimento, ainda que breve, dessa questão. O seguinte, os dons do Espírito, presta atenção, os dons do Espírito, eles são presentes dados por Deus. Deus dá de presente. E são diversos esses dons. E Ele concede com uma grande finalidade, que é de nos capacitar, nos preparar para que possamos realizar a missão que o Espírito nos confiou. Nós, quando recebemos o Espírito Santo vem habitar em nós, nós somos chamados a tornar a graça de Deus conhecida a todas as pessoas, através da pregação, através do serviço, através de diversas formas e estratégias. E para isso nós precisamos de uma capacidade extra, sobrenatural. Esses são os dons. Os dons são essenciais na vida de um cristão. Sabe por quê? Porque senão, sem os dons, nós estaríamos agindo única e exclusivamente pela restrição da nossa incapacidade. Está vendo? É por isso, tá? Mas nós queremos destacar aqui hoje, e é sobre o fruto que nós vamos tratar. Nós queremos falar sobre o fruto do Espírito. E olha, quando nós falamos de fruto do Espírito, uma série sobre fruto do Espírito, nós precisamos entender algumas particularidades. Eu quero te chamar a atenção a algumas particularidades. Primeiro, que às vezes a gente não se percebe, mas é no singular mesmo, é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele tem algumas virtudes. Nós podemos elencar 9 virtudes que um fruto tem. Nós vamos chamar assim, essas características de virtude. Tá? É comum a gente ouvir algumas pessoas falando assim, os frutos do Espírito. Não, é o fruto do Espírito. Apenas um. Mas esse fruto, ele é um produto na nossa vida. É um fruto. E eu queria exemplificar isso aqui, eu queria que você acompanhasse o raciocínio comigo. Quando a gente fala de um fruto, vamos pegar aqui o exemplo. Olha aqui, um fruto. Temos aqui um fruto, né? E um fruto, ele, embora seja um único, ele tem muitos componentes. Você pode ter no fruto uma casca,
você pode ter aqui uma textura, né? Você tem uma textura, você pode ter um aroma, um sabor, né? São diversas características que compõem um fruto. Essas características, elas vão determinar aquele fruto. Tudo isso, ou seja, o conjunto dessas características, elas todas separadas, vão representar um único fruto. Eu sei que a gente pode ter na vida, a gente entende, existem muitos frutos, aqui um outro tipo de fruto, que também tem as suas características. Mas quando a gente fala do fruto do Espírito, aquele fruto, ele pode ter características semelhantes com outro fruto qualquer. Mas o que torna aquele fruto é o conjunto das suas características únicas e peculiares. Esse fruto aqui só será esse fruto com essa textura, com esse sabor, com essa casca, com esse aroma, com essa semente. Ou seja, são características inerentes e específicas desse fruto. E quando nós falamos do fruto do Espírito, nós também estamos falando de características que são bem peculiares ao fruto do Espírito. Né? Não é qualquer um outro fruto. O fruto do Espírito, ele tem as suas características, que nós vamos chamar aqui de virtudes bem específicas. E olha o que diz, hoje Denise leu aqui o texto em Gálatas, e essas virtudes são descritas no versículo 22 e 23 do capítulo 5 de Gálatas, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei contra essas coisas. Então, hoje, aqui eu quero te convidar, aqui hoje, para que nós possamos ver aqui a primeira virtude, a primeira dessas virtudes, que estão descritas aí em Gálatas 5, 22. E essa primeira virtude é o amor. Ao investirmos em cada uma dessas virtudes, ou seja, quando nós estamos atentos a cada uma dessas virtudes e semeamos essas virtudes, nós iremos colher na nossa própria vida. Vai trazer para cada um de nós. Sabe por quê? Existe um princípio bíblico, esse princípio bíblico chamado lei da semeadura, que está justamente no capítulo 6 de Gálatas. Olha só o que diz o texto em Gálatas 6, 7, diz assim: pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Essa é a lei da semeadura. Aquilo que você semear é o que você vai colher. Então hoje, nós vamos ver a primeira virtude, e o nosso tema hoje é o seguinte: plantando e colhendo amor. Amor é a primeira virtude do fruto do Espírito, essencial para o desenvolvimento, para a formação do nosso caráter. Eu quero te convidar para um momento de oração agora. Pai, em nome de Jesus, vem ministrar, Senhor Deus, a cada um de nós agora o entendimento da Tua Palavra. Sim, Senhor Deus, que a Tua Palavra possa produzir em cada um de nós um entendimento que leve a uma transformação. Lança fora, Senhor, toda distração, todo roubo, tudo aquilo que vier roubar de nós, seja repreendido nesse momento. Que possamos estar focados naquilo que Tu preparaste para cada um de nós hoje, em nome de Jesus. Amém. Olha, os atributos do fruto do Espírito, quando estão em nós, eles vão ficando impregnados. Eu estou aqui com a minha mão impregnada daquele fruto que eu estava abrindo aqui, ó. O cheiro que está exalando aqui em mim. Assim também é o amor. Quando o amor,
quando o Espírito Santo está em nós e nós desenvolvemos o fruto, aquilo fica impregnado em cada um de nós. O amor, deixe-me explicar aqui, fazendo um parêntese. O amor é uma dessas palavras que às vezes elas podem significar muitas coisas. Às vezes você pode ter algumas pessoas ali que, se você perguntar o que é que você entende por amor, você pode obter diversas respostas. Muitas respostas, muitas percepções acerca do que vem a ser o amor. Pois bem, assim também é o entendimento bíblico, né? A tradução bíblica das palavras. Essa palavra amor, ela tem diversos significados e muitas coisas são traduzidas para a gente como amor. Mas eu quero focar hoje em apenas um sentido do amor. Uma única palavra. O amor que é descrito como uma virtude do Espírito Santo. É um amor que a palavra no grego que traduz isso é ágape. Esse amor ágape, que é um amor com o qual Deus nos ama. É o amor com o qual Deus tem expectativa que nós amemos uns aos outros. É com esse amor ágape. É esse amor que Deus quer de cada um de nós. E olha, não se trata do que naturalmente muitas pessoas possam entender por amor. Porque o senso comum sobre amor é aquilo que vai ao encontro da afeição, é aquilo que produz um carinho, necessariamente num relacionamento, e que é dado e é recebido pelas pessoas que são importantes para cada um de nós. É um amor, às vezes, a gente entende por amor como uma atitude ou um sentimento muito seletivo. Seletivo. Não, com essa pessoa eu vou agir com amor, com outra eu vou agir profissionalmente, eu vou agir naturalmente, eu vou agir... E aí inventa um monte de expressão que vai agir. Mas o amor que nós estamos falando aqui, esse amor ágape, é um amor que deve estar presente em todas as nossas atitudes. Esse amor ágape, que é uma virtude do fruto do Espírito, é aquele amor que nós fazemos uma atitude de uma maneira completamente despreendida. Uma maneira até mesmo, vamos chamar assim, desinteressada. Desinteressada. Quando eu faço sem ter necessariamente, obviamente, um benefício pessoal. Eu estou fazendo simplesmente porque é uma maneira de eu fazer algo a alguém. Percebe? É uma atitude que precisa ser intencional e é de muita intensidade. Esse amor não é uma coisa simples, é uma coisa que às vezes é complexa. E olha, eu digo logo, nós não conseguimos por nós mesmos. Por isso que é uma ação do Espírito Santo em nós, que vem ser desenvolvida em cada um de nós. Foi justamente esse amor que Jesus disse que nós deveríamos amar até mesmo os nossos inimigos. E olha, sinceramente, vamos ser aqui honestos, né? Ninguém vai pensar em amar o inimigo com um carinhozinho, mimimi, né? Com diminutivozinho, inho, nada disso. Mas ele nos chama para agir com amor, com amor. E é justamente sobre esse amor que nós estamos falando. É esse amor que é uma consequência da ação do Espírito Santo em nós. E definitivamente, nós não podemos ter por nós mesmos. O fato é que nós precisamos desse amor. Não são as pessoas que precisam que nós tenhamos esse amor somente, mas nós precisamos desse amor. Lembra da lei da semeadura? Aquilo que você planta, aquilo que você semeia, é aquilo que você colherá. Então, o que nós estamos plantando? Que tipo de atitude nós estamos plantando?
aquilo que nós queremos plantar no que diz respeito ao amor, é o amor ágape. É o amor ágape, sim. E olha, acompanhe comigo aqui então, eu quero ver algumas atitudes, algumas consequências aqui naturais daquilo que eu vou colher, tá? Então, se o nosso tema hoje é plantando e colhendo amor, eu só vou colher amor se eu plantar, se eu semear. E aí, acompanhe comigo. Quando eu planto o amor ágape, se eu plantar esse amor ágape, sabe o que é que eu colho? Acompanhe. Em primeiro lugar, eu vou colher intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Intimidade com Deus será uma consequência de eu estar semeando esse amor ágape. Olha, o Espírito Santo está em mim, eu estou desenvolvendo o fruto do Espírito. Eu preciso agora usar aquele fruto e semear com aquela virtude daquele fruto. E na vida, todos nós temos, aí, já falamos tantas vezes sobre isso, nós temos uma gama de relacionamentos. Nós temos relacionamentos profissionais, acadêmicos, relacionamentos comerciais, relacionamentos sociais, enfim, são muitos os relacionamentos que nós temos, né? Mas cada relacionamento, ele guarda uma peculiaridade. Uns são mais intensos do que outros relacionamentos, uns são mais superficiais. Relacionar-se com Deus também pode variar muito. Tem muitas pessoas que se relacionam com Deus com intensidade completamente diferente. Você sabe disso? Ora, tem aquelas pessoas que têm um relacionamento com Deus, um relacionamento de desconfiança. Tem até aqueles que são completamente céticos no que diz respeito ao relacionamento com Deus. Quantas pessoas não são formais no seu relacionamento com Deus? É um relacionamento formal, distante. Mas eu creio que todo cristão tem como um desejo, um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento próximo com Deus. E não existe relacionamento melhor com o Senhor do que um relacionamento de intimidade. E isso só é possível quando eu passo a viver o amor despreendido, o amor ágape, o amor incondicional, o amor verdadeiro. Sabe por quê? Porque é assim que o Senhor se relaciona conosco. Ele se relaciona conosco através do amor ágape. É a única maneira de Deus se relacionar conosco. É através desse amor, o amor ágape. Então, eu preciso compreender essa dimensão. Ora, se é um relacionamento, Deus se relaciona comigo dessa maneira, eu preciso ser recíproco nesse relacionamento, tá? Então, é justamente por isso, por entender isso, que quando nós desenvolvemos essa intimidade com Deus, nós somos beneficiados. E olha o que diz a palavra, né, que foi lida hoje, o verso 7 de 1 João 4 diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha, João está falando do ágape aqui. Aquele que ama despreendidamente, ele é nascido de Deus e conhece a Deus. Porque, como eu disse antes, às vezes nós chamamos algumas relações prazerosas de amor, mas não é esse tipo de amor. Esse amor que nós estamos falando aqui, ele é desenvolvido através de uma relação íntima com Deus. É quando eu me relaciono com Deus, eu entendo o amor dele, eu recebo o amor dele, que eu posso amar as outras pessoas. Quem não consegue amar desinteressadamente, preste atenção nisso.
quem não consegue amar desinteressadamente é porque não se relacionou intimamente com Deus. E o texto de 1 João é até muito duro. Ele diz o seguinte: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, ele está dizendo, não conhece de fato. A pessoa acha que conhece, acha que sabe quem é Deus, tem uma ideia de quem seja Deus, mas quem efetivamente conhece a Deus, experimenta esse amor. E quando experimenta esse amor, age, passa a agir com esse amor. Não parece simples isso para você? É simples, só é de complexa implementação. Mas o conceito é muito simples. Mas certamente, é possível que entre nós aqui tenham pessoas que tenham dificuldade de amar. Talvez você conheça. Quem não conhece uma pessoa que tem uma dificuldade de expressar amor pelas pessoas? Às vezes até efetivamente as ama, mas tem uma dificuldade de expressar. Sabe por quê? Por diversos motivos. Fruto de um trauma, mágoas, decepções, medo de se machucar, às vezes de se machucar novamente. A questão é que quando nós conhecemos a Deus, nós desenvolvemos uma relação íntima tal com Deus, que essa relação com Deus, ela vai produzir cura nas nossas vidas. Se nós não conseguimos amar por dificuldades, por traumas, por mágoas, tantas coisas, Deus vai proporcionar, através do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, vai proporcionar cura aos nossos corações. E aí nós estaremos liberados para amar. Quando João afirma que quem não ama não conhece a Deus, é porque nós não conseguimos ter esse amor naturalmente, por nós mesmos. Não conseguimos. E a gente entende também, que ninguém dá aquilo que não tem. Como é que eu vou dar alguma coisa que eu não tenho? Eu preciso ter, eu preciso receber. Então eu me relaciono com Deus com esse amor, eu entendo esse amor, eu passo a ter esse amor em mim e eu vou semear esse amor. Eu vou viver, eu vou amar, tá? Então, isso é reflexo, e isso traz cada vez mais, desenvolve uma intimidade com Deus. Afinal, todo mundo deseja felicidade, todo mundo deseja prosperidade, todo mundo deseja ter uma vida bem-sucedida. Quer saber de uma coisa? Olha, Deus também deseja que nós tenhamos. Essa é a vontade de Deus. Que nós sejamos bem-sucedidos, que nós sejamos prósperos, que nós sejamos abundantes na nossa vida. E a maior expressão desse amor ágape, desse amor sacrificial, foi, sabe o quê? Foi Deus ter enviado em nosso socorro o seu Filho Jesus Cristo, que é quem vai nos dar essa vida abundante. E olha só, o versículo 9, ele diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor por nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Percebe? Essa foi a expressão de amor de Deus. Ele nos enviou o seu Filho. Olha, gente, quando nós nos apropriamos dessa verdade, quando nós entendemos a dimensão desse amor, nós começamos a semear esse amor e desenvolvemos cada vez mais uma intimidade com Deus. Mas vamos seguir. Quando eu planto também esse amor ágape, sabe o que é que eu colho? Eu vou colher perdão dos pecados. Perdão dos pecados. As nossas culpas, os nossos pecados, jamais permitiriam que nós tivéssemos a vida abundante, a vida plena,
a vida feliz. Não. Os nossos pecados impedem tudo isso. E por mais que possamos fazer, tentar, jamais conseguiremos por nós mesmos a compensação por aquilo que nós já fizemos de errado, aquilo que nós um dia já negligenciamos. Por isso que esse amor que Deus envia o seu Filho foi suficiente para pagar o preço pelos nossos pecados. Olha o que diz o verso 10. O verso 10 diz assim: nisso consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele enviou para pagar o preço pelos nossos pecados. Gente, é só o amor que brota do fruto do Espírito que é capaz de, na nossa vida, trazer o perdão. Porque às vezes nós desejamos o arrependimento. Tem muita gente, eu me arrependo, e se coloca ali, se prostra em arrependimento. Mas tem uma dificuldade, não recebe o perdão, não vive uma vida de quem foi perdoado. E a vida de quem foi perdoado é uma vida de quem está livre, é uma vida de liberdade. Nós precisamos nos apropriar desse perdão. A parte de Deus foi enviar o seu Filho. Ele enviou, por amor a nós, Ele envia o seu Filho. A nossa parte precisa ser compreender isso, entender essa graça, usufruir dessa graça, receber esse perdão. E isso só entendendo o amor ágape. Só quando eu estou semeando esse amor ágape é que eu vou colher verdadeiramente o perdão. E sabe de uma coisa? Quem experimenta esse perdão, quem vive esse perdão, de quebra, se habilita para quê? Para também perdoar outras pessoas. Eu agora sou livre, inclusive para perdoar aqueles que pecaram contra mim. Porque Deus me perdoou. Eu entendi o amor perdoador de Deus. E agora eu sou transformado. Esse amor agora vai me tirar ressentimentos, vai me tirar mágoas. Eu vou ser capaz também de perdoar. Olha, Deus deseja tornar esse amor conhecido a todas as pessoas. E Deus tem expectativas que a partir de cada um de nós possamos tornar esse amor conhecido às pessoas. E ele só será conhecido através das nossas atitudes. O perdão é um grande gesto de amor. Olha, não o amor que se dá porque quer alguma coisa em troca, mas o perdão é algo que vai trazer uma libertação pessoal. Se eu, ao receber o perdão de Deus, eu sou liberto da culpa, eu quando perdoo a alguém, eu sou liberto do ódio, da mágoa, da sede de vingança, de sentimentos que petrificam o meu coração. Entenda isso. Quem planta o amor vai colher a graça do perdão. Vai colher a graça do perdão. A Igreja de Cristo tem um papel fundamental no processo da construção de uma sociedade mais justa. É uma sociedade mais justa que nós queremos? É uma sociedade com mais dignidade que nós queremos? Nós precisamos dar um testemunho, não de verborragia, não de palavras simplesmente, mas de atitudes. E as nossas atitudes passam necessariamente pelo amor desprendido. Agora, sabe outra coisa que eu também colho quando eu planto o amor? Veja isso aqui comigo. Eu vou colher comunhão com os nossos irmãos.
Comunhão. Comunhão verdadeiramente. Nós já falamos aqui antes que o amor, ele pode ser a base para os relacionamentos, né? Os relacionamentos. E nós, sabe o que é que nos torna uma comunidade? Comunidade é quando um grupo tem algo em comum. E aí você pode ter no mundo comunidades de diversas coisas. A pessoa tem alguma coisa em comum ali, ali é uma comunidade. Comunidade disso, comunidade daquilo, enfim, são diversas comunidades. Existem diversas expressões de comunidade. Porém, sem amor ágape, sem amor despreendido, aquilo ali não será nada além do que um ajuntamento de pessoas que têm algo em comum. Nada além do que isso. O sucesso, né, de verdadeiramente sermos uma comunidade, ter aquela unidade, passa pelo amor. O sucesso está ancorado no amor. Nós somos uma comunidade cristã. Esse é o nosso propósito, sermos uma comunidade cristã. E nós só somos, ou só conseguimos ser uma comunidade cristã, se nós tivermos em comum aquilo que nos une, que é o amor de Deus. O amor de Deus que nos une. Olha o que João diz no verso 11. Ele diz assim: amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Percebe aqui como João coloca essa expressão no imperativo? Nós devemos amar. E teve uma situação, uma condição antes. A condição é, visto que Deus assim nos amou, ou seja, considerando que Ele já nos amou, tendo em vista que nós fomos amados, agora se torna imperativo. Nós devemos amar uns aos outros. Esse é o padrão para uma comunidade cristã. Esse é o padrão para nós termos comunhão verdadeira uns com os outros. Sem isso, olha, pode ser chamado de qualquer coisa, menos de efetiva comunhão cristã. Nós precisamos viver isso aqui. Nós precisamos ter esse padrão de entrega, um padrão de doação, um padrão de cuidado, é um padrão de generosidade, é um padrão de lealdade. Eu compartilho com as outras pessoas porque eu recebi de Deus, porque Deus me amou primeiro. Essa sim é a verdadeira comunhão. Essa é a comunidade que nós queremos ser e mais, que Deus espera que sejamos. Essa é a expectativa de Deus. Quando nós temos esse amor e semeamos esse amor, nós voluntariamente nos apresentamos em ministérios, nós queremos servir ao próximo. Servir ao próximo. Queremos dar despreendidamente. Gente, olha, eu não sei se você, aí que está me assistindo, você é pai, mãe, se você tem mais de um filho, você vai me entender. Quem tem mais de um filho, não deseja ver os seus filhos competindo entre si. Não deseja ver os seus filhos subjugando entre si. Não deseja ver os seus filhos desunidos ou injustos entre si. Todo pai, toda mãe, normal, vamos destacar aqui, todo pai, toda mãe, ele tem um desejo, sim, de ver os seus filhos em unidade, em amor. É assim com Deus conosco. Deus também tem esse desejo. Deus quer nos ver, Deus nos vê todos como filhos. E como filhos, Ele deseja que nós expressemos despreendidamente o amor uns para com os outros. Plante amor. E é só assim
você colherá a verdadeira comunhão, a verdadeira unidade. Mas existe ainda outra coisa, igualmente importante, que eu colho quando planto amor. Sabe o que é? Eu vou colher crescimento e maturidade espiritual. Crescimento e maturidade espiritual. Gente, nós já falamos tantas vezes aqui que crescimento físico, o crescimento físico é algo natural. Natural de qualquer organismo saudável. O organismo está saudável, ele vai crescer. Uma plantinha bem cuidada, tendo ali a sua porção de sol ou de sombra, conforme a necessidade, água, nutrientes da terra, ela tiver com o seu ambiente ali, todo satisfatório, naturalmente ela vai crescer. Crescimento só vai depender do tempo. O tempo vai levar ao crescimento. Ou seja, se estiver saudável, cresce com o tempo. Assim também é com a criança. Uma criança bem alimentada, um bebezinho, nasceu, está ali, está sendo nutrido, está cuidando da saúde, ele vai passar o tempo, ele vai crescer. Quando ele tiver 10 anos, vai ter o tamanho de uma criança de 10 anos. Vai crescer, com o tempo cresce. Mas quando nós falamos de crescimento espiritual, quando nós falamos de maturidade espiritual, nós não podemos considerar apenas o fator tempo. Não dá para considerar o fator tempo. Saiba que a maturidade espiritual, o crescimento espiritual, será consequência do desenvolvimento de um amor incondicional em nossos corações. Somente quando nós entendemos esse amor, que é uma virtude do fruto do Espírito, na nossa vida, nós amadurecemos. Nós vamos ficando maduros como cristãos. Nós estamos crescendo espiritualmente. Porque maturidade espiritual não pode estar associada com sucesso ministerial, com fama, nem mesmo, entenda isso, nem mesmo com a realização de atos de poder. Aquela pessoa ali, atos de poder, ela tem dons de Deus, é uma pessoa com maturidade espiritual. Não, esqueça isso. Às vezes, Deus derrama dos seus dons em pessoas imaturas. Você vai dizer, poxa pastor, como assim? Porque Deus não derrama os dons necessariamente para aquela pessoa que está recebendo os dons, mas para aquelas pessoas que serão alvo, que receberão aquilo lá. É só um veículo. A pessoa pode estar até exercendo um dom, mas com uma imaturidade espiritual. A maturidade, ela se dá e pode ser percebida, sabe quando? Pela intenção, pelos propósitos, pela motivação que eu estou usando os meus dons. Por que eu estou usando esse dom que Deus me deu? Para quê? O fruto do Espírito sempre será uma evidência. Sempre será uma evidência. Evidenciará o crescimento, a maturidade espiritual. Cada uma das virtudes, cada componente do fruto será necessário. Vimos que o fruto só será o fruto se tiver cada um dos componentes dele. Cada um dos componentes. Assim é com o fruto do Espírito na nossa vida. E o amor ágape, é a primeira e indispensável virtude. Uma vez que é justamente o amor que vai determinar a nossa motivação de agirmos com as outras pessoas. Como é que nós vamos agir?
Qual será o nosso propósito de agir? Lembre-se disso, jamais se esqueça. Tempo de igreja, cargo em ministério, formação, títulos, nada disso. Tamanho de igreja, número de pessoas, nada disso determina o crescimento espiritual. Mas tão somente, se humildemente nós nos dispusermos a amar com as nossas palavras, amar com os nossos pensamentos, amar com as nossas atitudes. João diz ainda no verso 12, que é dessa maneira que Deus permanece em nós e nos aperfeiçoa. Ou seja, aperfeiçoar é trazer maturidade, é trazer crescimento. Olha só, diz assim o verso 12: se nos amarmos uns aos outros, se nos amarmos, né? Condicional e intencional. Se nos amarmos, se decidirmos amar uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então, meu querido, minha querida, é preciso sim uma decisão. É preciso uma decisão de usar esse amor que o Senhor me deu. Você deseja mais aprofundamento? Você deseja ter maturidade espiritual? Ame mais. Ame sem reservas. Ame a todos. Ame incondicionalmente. Você percebe que quem deseja uma vida frutífera, precisa plantar esse amor ágape? O amor é sim, sempre será, uma virtude que veio do próprio Espírito, mas veio para habitar em nós e brotar em cada um de nós. Cabe a cada um de nós, com esse amor que brotou em nós, decidir o que vamos fazer, o que faremos com esse amor que temos recebido de Deus. Eu quero te convidar a uma oração e te convidar para que você deseje, que você decida, plante esse amor, plante esse amor. E aí, como nós vimos, você vai plantar, plante e colha o desenvolvimento e a intimidade com Deus, colha o recebimento do perdão dos pecados, colha uma vida verdadeira, né? Comunhão, uma vida de verdadeira comunhão, e colha crescimento e maturidade. Eu quero te convidar nesse momento a você abrir o seu coração. Quem sabe aí onde você está, feche os seus olhos. Feche os seus olhos e coloque-se diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero decidir. Eu sou grato pelo amor com que Tu me amaste. Isso me basta para que eu possa amar. Eu quero amar, Senhor Deus, as pessoas com as quais eu tenho me relacionado, em todos os níveis de relacionamento. Eu quero amar aquelas pessoas que porventura eu tenho colocado tão distante de mim, através do perdão. Eu quero amar, Senhor Deus, eu quero amar aquelas pessoas que talvez tenham feito, Pai,
tenho cometido tanta injustiça. Eu quero amá-la através de um testemunho de que é possível encontrar o amor no Senhor. Vem, Senhor Deus, agora. Pai, em nome de Jesus, traz a cada pessoa nesse instante a convicção do Teu cuidado, do Teu amor, para que nós tenhamos uma decisão definitiva. Eu vou sim, Pai. Eu vou plantar mais e mais amor. Eu vou estar plantando esse amor, porque eu quero fazer valer uma vida saudável que Tu preparaste para mim, e que tudo sirva para glorificar o Teu nome, em nome de Jesus.